E por que não? O que acontece é que para haver a explosão é preciso uma quantidade mínima de gás no ar. E essa quantidade mínima também é chamada de limite inferior de inflamabilidade. Ai, acho que eu entendi. Quer dizer que abaixo desse limite inferior de inflamabilidade não existe explosão? Certíssimo. Não, tudo bem, agora eu só não entendi por quê. Bom, vamos supor que a faísca forneceu calor para uma partícula de gás reagir com oxigênio, certo? Aí já temos os 3 elementos. Normalmente esse calor chegaria até as outras partículas que também iriam reagir e surgiria o fogo. Mas como temos muito pouco gás, o calor que foi produzido na queima da primeira partícula não chega até a outra, se perde. Então o fogo não se propaga. Mas olha, e se tiver muito, mas muito gás dentro do ambiente? Assim como tem o limite inferior de inflamabilidade, tem também o contrário, o limite superior de inflamabilidade. Ah, isso quer dizer que acima desse limite também o fogo não pega? Isso mesmo. E eu vou explicar por quê. Agora, o calor chega facilmente até a outra partícula de combustível. Então, o combustível poderia reagir com o oxigênio e o fogo se propagar. Mas está faltando justamente o oxigênio. Claro, o gás expulsou o oxigênio. Então, sem oxigênio, nada feito. É preciso haver os 3 elementos para haver fogo. Então chegamos à conclusão de que limite inferior de inflamabilidade significa falta de combustível no ar. E de que limite superior de inflamabilidade significa falta do oxigênio. E combustível e oxigênio, além do calor, são necessários para o fogo. Por exemplo, vamos fazer uma experiência. O que é que queima mais rápido? Uma folha de papel ou um maço de papel? Vamos ao laboratório? A queima das folhas soltas é mais rápida do que a queima do maço, porque o oxigênio chega mais facilmente às folhas soltas do que às folhas juntas. Agora deu para ver melhor porque sem oxigênio fica mais difícil pegar fogo? Não, isso eu já entendi. Agora, e aquela história de limite inferior e superior de inflamabilidade? Isso. Me diz uma coisa, existe assim um número certo para a gente saber a partir de que ponto uma substância é inflamável? Você está querendo saber quais são exatamente os limites de inflamabilidade dos gases? Isso. Cada gás tem os seus limites de inflamabilidade. Por exemplo, o gás acetileno, muito usado na solda, é perigoso, pois seus limites de inflamabilidade são de 2,3% e 82%. Para facilitar o entendimento, vamos arredondar essa porcentagem para 2%. Mas o que quer dizer esse 2%? Imagine que eu tenha dentro de uma caixa 100 partículas de acetileno e de ar misturadas. 2% significa que no meio dessas 100 partículas, 2 são de acetileno e 98 de ar. 82% quer dizer que em 100 partículas, 82 são de acetileno e 18 de ar. A taxa de inflamabilidade significa, neste caso, que uma mistura de ar e acetileno pode explodir se tiver entre 2%, mais precisamente, entre 2,3% e 82% de acetileno. Por isso, esse gás é muito perigoso. A faixa de inflamabilidade dele é muito grande. Ele pode explodir com muita facilidade. Eu não entendi uma coisa. Esse negócio de percentagem. É 2 ou 2,3%? Não, 2% foi só para facilitar, como exemplo. A medida científica, na verdade, é 2,3%. Agora já deu para o senhor ter uma ideia do perigo. Qualquer quantidade desse gás no ar pode pegar fogo. E o gás de cozinha é assim tão perigoso? No caso do gás de cozinha, a taxa de inflamabilidade do gás propano vai de 1,8% a 9,5%. Isso mostra que os limites são estreitos. Quer dizer, que o limite superior e o limite inferior estão muito próximos. Então precisa haver uma quantidade certinha de gás para pegar fogo. Então pode-se dizer que o gás de cozinha é uma substância mais segura que o gás acetileno. É verdade, mas mesmo assim nós precisamos tomar cuidado mesmo com os pequenos vazamentos. Puxa, hoje eu aprendi bastante, hein?
Mas o que uma pessoa deve fazer quando chega em casa e sente o cheiro do gás vazando? Ah, essa é uma boa pergunta. Se uma pessoa chega em casa e sente o cheiro do gás, a primeira coisa que tem a fazer é não acender a luz, por causa da faísca que pode soltar do interruptor. Depois ela deve abrir janelas e portas para ventilar e deixar o gás escapar. E também levar o botijão para fora, porque o vazamento de gás é muito perigoso em salas fechadas. O gás de cozinha não tem muito perigo num lugar com muito vento, porque o vento espalha o gás. E se o botijão estiver num armário fechado? Aí é perigoso, porque o gás pode se acumular e formar com o ar uma mistura explosiva. Ainda mais porque o limite de inflamabilidade do gás de cozinha é baixo. Então se torna um perigo acender luz ou fósforo. Tá, agora, existem outros perigos de explosão sem ser com o gás de cozinha e com o acetileno? Outra fonte de explosões são os gases que saem dos solventes, como a gasolina. As pessoas costumam jogar no ralo os solventes usados. E o que acontece? Esses solventes evaporam nos encanamentos dos esgotos que se enchem de gases. Se por acaso alguém joga uma ponta de cigarro aceso, mesmo que seja longe do ralo onde foi despejado o solvente, pode causar graves explosões. Eu vi uma notícia sobre um posto de gasolina que explodiu. Postos de gasolina, refinarias, todos os lugares que trabalham com combustíveis líquidos ou gasosos precisam ter sempre em mente todas as normas de segurança. Segurança. No mundo de hoje, nós precisamos estar atentos à segurança, porque à nossa volta existem muitas substâncias inflamáveis. Já que o assunto é segurança, e como você está tão entendido aí no assunto, será que dava para você ajudar a trocar o meu botijão? É claro, seu Júlio, vamos lá. Bom, enquanto a gente troca o botijão, você vai fazendo a sua revisão, né? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os vazamentos de combustíveis gasosos podem provocar asfixia. Viu também que, além da asfixia, outro problema dos combustíveis gasosos é o perigo de explosão. E aprendeu também como evitar explosão quando há vazamento de gás. E mais, aprendeu que cada substância possui um limite de inflamabilidade. Aprendeu por que o gás acetileno é um combustível muito perigoso. E que o gás de cozinha também exige muito cuidado. Lembre-se que acidentes envolvendo gases geralmente causam danos a muitas pessoas. Porque pessoas que estejam por acaso na proximidade podem sofrer as consequências de um descuido de uma só pessoa. Por isso, estude bem a aula de hoje para que você não seja um causador de acidentes. Até a próxima!